isso, eu já volto com essa linda, com a missionária Tânia Leal. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço nesse convite honroso, estar aqui nessa tarde com você, né? Poder estar com esse povo, já cumprimentando vocês, tá? Desejo uma tarde abençoada para cada um que está nos assistindo. Tânia, olha só, aqui o nosso espaço é para falar de fé. Então, vou te deixar bem à vontade. Se você quer contar, porque, para quem não sabe, a irmã Tânia é missionária também, já fez trabalho em vários países. Então, fica à vontade se quiser contar um testemunho para, né, para reforçar a fé de quem está fraca, se quiser trazer uma palavra. A gente fala 10 minutos, mas a gente sempre dá uma esticadinha, porque é muito bom falar das coisas do Senhor, né? Sim. E estamos todos felizes aqui, eu e toda a produção do programa, em recebê-la. E, claro, tem muita gente que está assistindo de casa, tem gente assistindo pelo celular, laptop, computador, tem gente assistindo... a gente não sabe quem nos acompanha, se está no site, se está no YouTube, se está no Facebook, mas o importante é que a palavra nunca, né? Não, nunca volta vazia. Nunca volta vazia, ela vai chegar e vai preencher o coração de alguém aí, e a gente fica feliz por isso. Amém. Qual câmera que eu olho? Pode ser aquela. Aquela. Então, eu ouvi na semana passada, eu assisti, né, a programação, foi a abertura, né? E você perguntava para a Delma o que era fé para ela. Né? Fé é uma palavrinha tão pequenininha, mas tão significativa, né? É tão significativa que a Bíblia diz que é o justo pela fé viverá. Então, eu só vou ter vida em Deus se eu tiver fé em Deus. Então, o que é fé para mim? Fé é você crer no invisível. Você crê naquilo que você não está vendo. E quando é que a minha fé começa a ser gerada? Quando eu ouço a voz de Deus. Por que é crer no invisível? Alguém está vendo Deus? Ninguém vê Deus. Lá no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 24, vai dizer que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Espírito, no grego, aponta, pneuma, quer dizer, pneuma, aponta para o sentido de vento, brisa. Você vê o vento? Não, você ouve o sonido do vento. Você vê as atividades do vento, uma folha que voa, uma cortina que balança, se o vento é mais forte, uma árvore, um sonido mais forte. Porém, o vento a gente não vê, né? Assim também Deus, nós não vemos Deus, mas nós ouvimos a sua voz. Nós vemos a sua ação, a ação de Deus na vida daquele que crê. Então, fé é realmente você crer no invisível e a sua fé começa a ser gerada quando você ouve a voz de Deus. Por isso Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Glória a Deus por isso, né? Ouvem a minha voz e me seguem. Aí eu fico pensando, o nosso Deus, ele está vivo. E quem está vivo fala. Porque até pessoa muda, ela tem sua forma de se expressar. Não é verdade? Sim. Então, quem está vivo fala. Eu estava pensando sobre isso. Se você abrir o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, 9 vezes você vai encontrar a expressão, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. 9 vezes em um capítulo só. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Verdade. Aleluia, a gente fala, começa a sentir a presença do Senhor, né? E para mim especialmente, ouvir a voz de Deus é para lá de significativo. Porque a minha vida cristã, minha vida de fé cristã, começou aos 29 anos, hoje eu tenho 68 anos, e ela começou aos 29 anos, exatamente quando eu ouvi a voz de Deus. A minha fé em Deus, a minha fé em Jesus Cristo, passou a ser eficaz, digamos assim, passou a ser viva, quando eu ouvi a voz de Deus. Naquela época eu tinha 29 anos e meu casamento tinha acabado. Eu estava muito deprimida, depressiva, sofrendo de depressão, havia sofrido muitas perdas, então havia sofrido perdas financeiras, perdi amigos,
perdi a saúde espiritual, emocional, física, sofrendo de depressão, de síndrome do pânico, de úlcera nervosa, de bruxismo. Tem coisas que eu até esqueço. Não, fumava demais, era hipocondríaca. Eu não tinha um dia que eu não entrasse numa farmácia e que eu não entrasse numa lanchonete para comprar cigarro e para comprar remédio. Misericórdia. E Deus me conhecia, como eu sei que Ele conhece você também que está nos assistindo aqui nessa tarde. Não é verdade? Ele também conhece você que está nos assistindo nessa tarde. Eu sei que o meu testemunho de conversão a Jesus Cristo pode ajudar você. Com certeza. Com certeza, né, Beth? Vai ajudar alguém que está nos assistindo agora ou que vai nos assistir mais tarde. Isso. Né? E naquela época eu morava em Belo Horizonte, agora eu estava separada, naquela época nem tinha divórcio ainda, era desquite, não estava desquitada, com uma filha de 6 anos para criar e completamente desestruturada, emocionalmente, fisicamente. Eu não queria mais viver. Eu não via uma saída para a minha vida. Na verdade, eu não via aquela luz que a gente fala no fundo do túnel. Ai, você não tentou nada? Tentei muitas coisas. Fiz 10 meses de terapia, né? E fazia muitas promessas, devoções. O que me dissessem, ó, faz que isso vai ser bom, que vai resolver, eu fazia. Porém, às vezes tinha um paliativo ou outro, mas mudança, a luz no fundo do túnel, aquela esperança, eu já não tinha mais esperança. E nós não podemos viver sem esperança, porque, aliás, até a esperança é um trampolim para a fé. Porque como eu vou crer naquilo que eu não espero? Não é verdade? Como que eu vou crer em alguma coisa que eu não estou esperando mais? Sim. E eu não tinha mais esperança nenhuma. E eu pensava, realmente o melhor para mim é eu morrer e minha filha vai ser criada pela minha família. Era o que eu pensava. Porém, um dia Deus enviou a minha casa, como está nos enviando a sua casa nessa tarde, não é verdade? Sempre tem um canal. Sempre tem um canal, né? Deus enviou a minha casa 2 missionárias, eu morava em Belo Horizonte, era uma mineira e uma boliviana. E elas entraram na minha casa e começaram a falar do amor de Jesus para mim. Eu achei interessante, Beth, elas não falaram de religião, porque se falassem, eu ia dizer, não, eu não quero, eu já tenho a minha religião. Elas não falaram de religião, sabe? Elas falaram simplesmente do amor de Jesus, que o amor de Deus é tão grande que Ele abraça as nossas dores. Ele toma para Ele as nossas dores e Ele nos livra das nossas dores. E elas falaram assim com uma propriedade tão grande. E eu não sei se é porque também eu estava muito carente, muito só, né? E eu acreditei no que elas falaram. E no final daquela conversa, elas perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Ó, qual é a pessoa religiosa que não quer aceitar Jesus, né? Qual o religioso que não quer Jesus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem não quer? E eu disse, eu quero aceitar Jesus. Mas eu estava longe de entender o que era aceitar Jesus. E elas, então, ficaram alegres, fizeram uma oração por mim que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Foi a oração mais linda que eu ouvi na minha vida, porque eu não estava acostumada a orar. Eu fazia as minhas preces, as minhas devoções, né? Mas na verdade, elas me apresentaram para Deus. Elas falaram de mim para Deus. Elas contaram os meus problemas para Deus. E fizeram aquela oração e foram embora. Mas quando elas foram embora, eu fiquei mais ansiosa ainda. E comecei a andar para um lado e para o outro da casa, fumando. Para um lado e para o outro, fumando. Até que num dado momento, eu joguei aquele cigarro fora e fui para o meu quarto, me ajoelhar e falar com Deus. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Embora eu fosse uma religiosa, mas há 38 anos atrás, eu me ajoelhar e falar com Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, até porque eu achava que Deus era muito importante para que Ele parar para me ouvir. Realmente Ele é muito importante. Ele é a pessoa mais importante da face da terra, nos céus e na terra. Só que Ele é tão bom e tão humilde que Ele se inclina para me ouvir e para te ouvir também. E aí, Beth, eu comecei a falar com Deus
eu nunca tinha falado com Deus. E eu falei, olha Deus, sabe Deus, aquele dia, olha Deus isso, Deus aquilo outro. E num dado momento eu lembrei que eu tinha uma Bíblia. Só que eu nunca tinha lido a Bíblia, porque eu achava que Bíblia era uma coisa para sacerdotes, padres, teólogos, não para mim, uma leiga no assunto, né? Então, mas eu corri lá, peguei aquela Bíblia, abri e li. Eu estou falando que como que a minha fé começou a ser gerada, né? Sim. E quando eu abri, eu li assim, filha. Puxa, poderia estar escrito filho, né? Mas não, estava escrito filha. E quando eu falei assim, filha, aquela voz ecoou dentro do meu quarto e agora não era mais eu lendo, eu lia, mas era como se uma voz, uma outra voz, saísse de dentro da minha boca. E aquela voz ecoava no quarto. E eu li assim, em voz alta, aquela voz falando, filha, perdoados são os teus pecados. Oh, maravilha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Que lindo. Beth, eu comecei a gritar dentro do quarto assim, olha, meu Deus, fiz assim, Jesus é vivo! Jesus é vivo! E comecei a gritar, Jesus é vivo! Beth, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Nunca tinha ouvido um pastor falar. Eu não estou aqui falando de igreja, de religião, eu estou falando do encontro que eu tive com esse Deus vivo e verdadeiro. E daí, de lá para cá, são passados 38 anos, e ao longo desses 38 anos, a minha vida tem sido uma sucessão de ouvir Deus falar e seguir a sua orientação. Maravilha. Porque ouvir Deus falar é o princípio da fé. Agora, seguir a sua orientação é o que vai gerar o milagre. É o que gera o milagre. E de lá para cá, logo uma semana depois, as minhas irmãs me chamando para eu voltar para o Rio, porque eu sou carioca, né? Para eu voltar para o Rio, não fazia mais sentido eu ficar em Belo Horizonte, já que eu estava separada, sozinha com a minha filha e tal. E eu falei com aquelas irmãs, eu não sei o que eu faço, eu fico no Rio, fico em Belo Horizonte, volto para o Rio de Janeiro. E aí elas falaram assim, fala com Deus, Deus vai falar com você. Aí eu, ai meu Deus, será que Deus vai falar de novo comigo? E aí eu novamente me ajoelhei e fui falar com Deus. E quando eu comecei a falar com Deus, eu tive um sono, assim de uns 2 minutos, 3 minutos, e naquele sono Deus me mostrou o mar. Deus tem suas N formas de falar conosco, né? E ali eu entendi que era para eu voltar para o Rio, porque Belo Horizonte não tem mar, né? E então, hoje eu olho e vejo assim, o que Jesus fez na minha vida, depois que eu ouvi a voz dele e que eu segui a sua direção, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus me libertou, né? Do cigarro, da hipocondria, Deus, né? Me libertou dos medicamentos. Hoje, aos 68 anos, eu não sofro de absolutamente nada. Acabei de vir do médico, eu fico até com vergonha, porque eles perguntam, você já teve diabetes? Não. Você tem tireoide? Não. Você, não. Você tem hipertensa? Não. Não. Tem o quê, minha filha? Tem Jesus no coração. Eu tenho Jesus na minha vida, e Ele cuida da minha saúde, Ele cuida da minha casa. E aí, quando eu era criança, eu tinha um sonho de escrever. Eu queria ser escritora. Aí o que aconteceu? Depois que eu me converti mesmo, que eu entreguei de verdade a minha vida para Jesus, o Senhor começou a me contemplar, porque Ele foi me curando, né? Me curou da depressão, da síndrome de pânico, do bruxismo, era uma coisa horrorosa, eu acordava com dor no maxilar, né? De tanto que rangia os dentes, né? Me curou da úlcera nervosa, me libertou do cigarro, do vício do cigarro, e aí Ele começou a me contemplar, sabe? E a primeira coisa que Ele fez foi me dar o dom de escrever. E logo depois eu ganhei uma coluna, um espaço eu lembro até hoje qual foi o primeiro artigo que eu escrevi, foi na época do impeachment do presidente Collor de Mello. E eu não sabia o que eu ia escrever, e Deus me deu um texto que está escrito no livro do profeta Isaías, que diz assim, Deus está sentado sobre o globo da terra. E eu falei assim, mas será que eu vou conseguir escrever? Naquela época não existia computador ainda. E eu comecei com a Bic, com a caneta Bic. E eu comecei escrevendo
E por incrível que pareça, eu não parava de escrever. Era assim, foi assim, 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 ponto final. Quando eu li, eu falei, não, não fui eu que escreveu isso, não fui eu. E realmente ali Deus estava me dando o dom de escrever. Eu ganhei o espaço na Gazeta de Petrópolis, depois escrevi alguns anos para a Tribuna de Petrópolis, depois ganhei um espaço num jornal em Orlando chamado O Imigrante, escrevi algum tempo também para esse jornal. Aí Jesus me deu o dom de ensinar, que eu já trabalho no curso teológico desde 2002, né? O dom de evangelizar. Criei minha filha, que eu achava que eu ia morrer, né? E ela ia ficar por aí ao léu, né? Ao léu. Mas criei minha filha, hoje ela é dentista, casada, já tenho 3 netos, mora nos Estados Unidos, ela é pastora, o marido também é pastor. E Deus fez uma obra tão grande na minha vida, tão grande, depois que eu ouvi a voz de Deus. E logo depois também que eu me converti, uma amiga minha falou assim, encontrou comigo e falou assim, Tânia, você está tão mudada, o que aconteceu com você? Aí eu disse assim para ela, isso lá no Rio de Janeiro, né? Eu falei assim para ela, olha, eu tive um encontro com Jesus, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo. Aí ela riu. Ela riu e falou assim, Deus falou com você? E achou aquilo assim um absurdo, né? Um absurdo. Deus falou com você? Eu falei, falou, Maria Helena, ele vai falar com você também. Se você crê, você fala assim, eu disse para ela, você fala assim, Deus, como o Senhor falou com a Tânia, fala comigo também. Aí ela, tá bom, ela é uma mulher muito inteligente, casada com um pediatra, ela é professora de história, ela é muito inteligente. Aí ela falou assim, tá bom, e foi embora. Isso não levou nem uma semana. Eu estava numa igreja, num domingo de manhã, ela me aparece lá chorando e dizendo assim, Tânia, Deus acabou de falar comigo. Foi a coisa mais linda. E ali ela entregou também a vida dela para o Senhor e ela está com o Senhor até hoje. Então, eu deixo essa palavra aqui. Realmente, tem um corinho que fala assim, Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, aleluia. Não sei cantar não, esse dom eu não tenho. Ele é a luz que ilumina. Também tu queria que Deus te desse tudo, né? Eu também posso ter todos os dons, né? Um de cada vez. Mas Jesus Cristo, ele mudou o meu viver. E como ele mudou o meu viver, Jesus Cristo, não estou falando de religião, não. Religião não muda ninguém. Beth, você pode ter religião, porque Jesus não deixou nenhuma religião. Onde Jesus falava com o homem? Nas praças, na praia, nas casas, ele ia nos lares, onde tivesse alguém junto à fonte, onde tivesse alguém, ali Jesus se expressava. Nosso tempo já estourou. A irmã Tânia, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro com ela, gente. Tinha que ter um programa assim pra gente passar a tarde com a irmã Tânia, mas não vai faltar a oportunidade dela voltar e pra gente se despedir. Com certeza, olha, eu já sinto pessoas em casa pensando assim, ó, acho que eu vou falar com Deus. Fala já mesmo. sinto isso. Fala mesmo. Então, irmã, muito, muito obrigada mesmo. A gente fica muito feliz. E tem um minutinho aí para deixar a mensagem antes de encerrar. Então, eu vou deixar essa mensagem. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, não. Entrega de verdade o teu caminho para Ele, para Jesus. Confia nele e Ele vai mudar a tua sorte, como Ele mudou a minha sorte, Ele vai mudar a tua sorte também. Eu deixo essa palavra para o teu coração. Eu creio, e assim fez com a minha vida, né? Um dia eu também vou contar meu testemunho. Isso, tem que contar. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Você que nos acompanhou de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, aí pelo Brasil e pelo mundo, via internet. Muito obrigada mesmo. Estarei de volta, como eu digo, todos os dias. Se Deus assim permitir, se Ele quiser, estarei aqui amanhã. Até lá.